Então, minha linda, quando a gente se arrepende de verdade, quando realmente ocorre o arrependimento, a gente é perdoado por Deus. E é lógico que isso vai ser considerado no dia do juízo, no dia do julgamento. Mas as pessoas confundem muito o arrependimento com remorso e sentimento de culpa. O arrependimento, quando ele é verdadeiro, ele sempre vem seguido de confissão. A pessoa vai confessar não só a Deus, mas ela vai confessar para outras pessoas, até naturalmente, o que ela fez de errado, revelando que a pessoa realmente se arrepende. Ela não vai ocultar. Quando a gente se arrepende, a gente para de ocultar, para de esconder. E o segundo sinal que vai seguir quem realmente se arrepende de verdade, para você ter certeza de que a pessoa se arrependeu, é que a pessoa vai mudar de atitude. A pessoa não vai voltar para aquela prática. A pessoa não vai repetir o pecado que a pessoa cometeu. Aí você realmente vai ver que a pessoa se arrependeu. Vê se eu entendi. Ela é casada no papel com o cara, mas o cara traiu ela, abandonou ela e foi morar com a amante. Com essa amante, ele teve um filho, certo? E até aí, se for isso, a resposta é a seguinte: depende do que ele se arrepender. A gente não sabe se ele se arrepender, né? São infinitas possibilidades. Ah, ele vai se arrepender. Se arrepender de quê? Se arrepender de ter separado da primeira mulher e quer agora voltar para a primeira mulher porque ele descobriu que ele realmente ama aquela primeira mulher? Pronto, volta com ela. E a família? I'm sorry. Ele vai ter que dar o sustento para aquela criança, não pode desamparar aquela criança, mas fazer o quê? Ele vai seguir aquilo que realmente ele sente. Essa é a verdade, entendeu? A maioria das pessoas pensa que é possível ficar com alguém que não se ama. Infelizmente não acontece isso. E se ficar com alguém que não ama, fica infeliz e infernizando a vida da outra pessoa. No caso de uma traição, onde a pessoa vê que a pessoa não tem condições mais de conviver, que a pessoa não consegue perdoar, que a pessoa perdeu o amor, o melhor, em caso de adultério e de separação ou de divórcio, é se manter só, é não procurar mais um relacionamento e é servir a Deus dessa forma. Estou falando para pessoas crentes, não estou falando para gente do mundo, nem estou falando para gente que é ignorante sobre esse assunto, estou falando para aquela pessoa que é crente e que foi avisada antes de casar, e mesmo com aviso casou em rebeldia. Essa pessoa, se vê que fez besteira e o casamento acaba, deve permanecer só. Simples assim, entregar sua vida para Jesus e dedicar sua vida para Jesus. Se ele se arrepender, ele vai ficar com quem ele quiser. Ele pode se arrepender, por exemplo, de ter largado a primeira mulher, mas gostar da segunda e ficar com a segunda. Ah, me arrependo, se eu pudesse, voltaria no tempo, mas agora já foi. A gente não sabe, entendeu? Complementando o que eu acabei de falar, não confunda os assuntos, por favor. Quando eu falo que uma pessoa não vai ficar com alguém que ele não ame, tá? Eu não estou falando da cruz de Jesus. Presta atenção. A gente que é cristão, a gente entende que a gente tem que carregar a nossa cruz, que a gente tem que negar a nós mesmos para fazer a vontade de Deus. Mas qual é a verdade? O ser humano, ele só vai fazer o que ele realmente decidir fazer. Existem pessoas que não amam Jesus o suficiente, que entram em um casamento sem amar a Cristo, sem conhecer a Cristo, entendeu? Essas pessoas, elas não têm entendimento, então elas não vão abrir mão da felicidade delas para fazer a vontade de Deus, porque elas não têm nem noção do que é a cruz. Elas não sabem o que isso significa. Inclusive, existem cristãos sendo ensinados o evangelho humanista, entre aspas, um evangelho hedonista, onde o ser humano é o centro, onde Deus é o empregado do ser humano. É a coisa que mais tem aí. Outro dia eu fiz um post aqui no Instagram, um monte de gente. Não, eu botei no post, não é a gente
que é para ser servido, é Deus que é para ser servido. Teve gente que não tem nada a ver. Tanto de crente humanista. Então, não espere que as pessoas entendam isso com facilidade. As pessoas, a maioria, coloca a felicidade, a própria felicidade, acima de obedecer a Deus, porque não tem esse entendimento. Agora, quem é crente de verdade, quem casou com entendimento, quem fez a escolha diante de Deus no altar, com consciência, é o meu caso. Se eu me casar hoje, eu vou ter consciência do que eu vou estar fazendo. Eu vou até o fim, é o meu exemplo. Eu vou morrer com aquela pessoa. Ah, tá. Mas se você descobrir que o cara é o cara errado, se você não for 100% feliz com ele, Sara, azar o meu. Poxa, que pena. Vou orar, vou jejuar, vou buscar um milagre, vou buscar que Deus transforme, mas eu vou continuar fiel. Por quê? Porque eu amo Jesus mais do que eu amo a mim, mais do que eu amo a minha felicidade. A minha fidelidade a Deus precisa ser maior, porque eu realmente sou cristã, eu realmente sou crente, entendeu? Então isso é uma coisa muito interessante. Você precisa entender, o ser humano só faz o que quer. Ah, o que você quer, Sara? Quero agradar a Deus acima de tudo. Quero agradar a Deus acima de agradar a mim. Sobre todas as coisas. É isso que eu quero, é isso que eu mais anseio na minha vida. Esse é o meu maior desejo, minha maior vontade na vida. Então, a gente acaba fazendo o que a gente quer. Por isso que é tão importante a gente ter o nosso querer transformado, as nossas vontades transformadas. No início da nossa caminhada com Deus, muitas vezes é uma cruz, por quê? Porque muitas vezes as nossas vontades ainda não foram transformadas e a gente ainda tem vontade pela coisa errada, mas a gente prossegue em direção ao Senhor, morrendo para aquilo que a gente quer e fazendo a vontade de Deus, até que quando a gente começa a romper e ser transformado de verdade, Deus começa a transformar as nossas vontades e a alinhar a nossa vontade com a vontade dele. E a gente começa a experimentar o prazer de obedecer a Deus, o prazer de fazer o que Deus quer que a gente faça, o prazer na vontade de Deus, entendeu? Então essa é a minha escolha. Eu escolho amar a Deus acima de tudo. Mas eu quero que você entenda, o ser humano só faz o que quer. Se eu não quiser Jesus acima de tudo, se eu realmente não colocar Jesus acima da minha vontade, eu também posso fazer como um monte de gente errada faz aí. Por isso eu tenho que me manter firme e apaixonada pelo Senhor. E você também. Amém? Sim, eu sei que a maioria das pessoas tem medo do julgamento alheio. Mas é justamente aí quando a pessoa perde esse medo do julgamento alheio. Quando a pessoa enfrenta o risco de todo mundo julgar e criticar, é que você vê que a pessoa se arrependeu. Por quê? Porque o arrependimento verdadeiro, ele é uma profunda tristeza pelo erro cometido. Ele é um profundo pesar pelo erro que a pessoa cometeu. A pessoa sente, não é culpa, vai muito além de culpa. A pessoa sente uma tristeza tão grande pelo erro que a pessoa cometeu, que a pessoa quer confessar. A pessoa quer se expor, entendeu? A pessoa fala do erro cometido. Ainda que não fale para todos, mas a pessoa fala, a pessoa quer contar, mas não contar com orgulho, mas contar com tristeza. Faz parte do arrependimento. A confissão, ela é o primeiro sinal de que realmente alguém se arrependeu. Quando a pessoa oculta, esconde, mostra que a pessoa não se arrependeu. E o segundo sinal de que a pessoa se arrependeu é que a pessoa não volta a fazer de novo. Quando a pessoa sente culpa, ou seja, não é arrependimento, a pessoa chora com culpa, mas depois faz de novo, entendeu? Quando passa a culpa. Mas o arrependimento verdadeiro, não. Além da confissão, vem também a mudança de atitude para o resto da vida. Só rindo desse comentário. Ninguém é de ninguém. Ainda misturou um versículo no meio. Ainda bem que no céu ninguém casa. Pô,
Amada, olha só, aqui é um Insta para pessoas que creem nas mesmas coisas. Quem não crê, mas entende, respeita, é bem-vindo. Agora, amada, não vai fazer comentário aonde você está escrevendo esse tipo de asneira. Amada, segundo a Bíblia, quando você se casa, você é do seu marido e o seu marido é seu, sim. Então, alguém é de alguém, sim, quando casa. Enquanto solteira, não. Enquanto solteira, você está casada com o Senhor e o homem casado com o Senhor. É a igreja do Senhor, a noiva do Senhor. A igreja é a noiva. Agora, casou, a Bíblia fala que você é do seu marido é seu, até casar. É no céu a gente está em outra dimensão. A gente não vai levar esse corpo aqui, gente. Alô? Haja paciência, meu Deus.